Por séculos, a relação entre fé cristã e ciência foi envolta em debates, mal-entendidos e, muitas vezes, antagonismos desnecessários. No entanto, uma análise cuidadosa da história e das escrituras revela que não há contradição entre a fé e o conhecimento científico, pelo contrário, ambas caminham juntas na descoberta da verdade. Neste vídeo, exploraremos como a ciência e o cristianismo se complementam, as principais objeções levantadas por céticos e as respostas bíblicas para esses questionamentos. O fundamento bíblico para a investigação científica. A Bíblia, ao afirmar que Deus criou um universo ordenado, forneceu o alicerce filosófico para o desenvolvimento do método científico. Em Gênesis 1:1, lemos: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Essa declaração estabelece a existência de uma realidade objetiva, coerente e passível de estudo. O cristianismo, ao contrário do que muitos pensam, nunca negou a importância do conhecimento e da investigação. O Salmo 111:2 destaca: "Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer." Esse versículo é um convite à pesquisa, à análise e à contemplação das maravilhas da criação divina. A história da ciência e a influência cristã. Muitos dos grandes cientistas da história eram cristãos devotos. Isaac Newton, por exemplo, via a ciência como uma maneira de compreender a mente divina. Johannes Kepler, ao descrever as leis do movimento planetário, declarou: "Estou apenas pensando os pensamentos de Deus após ele." Essa convicção impulsionou o avanço de áreas como a astronomia, a física e a matemática. Louis Pasteur, responsável pelo desenvolvimento da pasteurização e avanços na microbiologia, também reconhecia a harmonia entre sua fé e suas descobertas científicas. O surgimento do conflito, o caso Galileu Galilei, frequentemente citado como exemplo de conflito entre ciência e fé, nunca questionou a Bíblia, mas sim interpretações equivocadas das Escrituras. Ele defendia o modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico, que afirmava que a Terra orbitava o Sol. A controvérsia não foi contra a Bíblia, mas contra a visão dominante da época, que interpretava equivocadamente passagens poéticas como literais. Posteriormente, a Igreja Católica reconheceu o erro, destacando que a Escritura, quando interpretada corretamente, não entra em conflito com os fatos científicos. O design inteligente e a complexidade irredutível. O conceito de design inteligente propõe que certos sistemas biológicos são complexos demais para terem surgido por acaso. O bioquímico Michael Bay, em seu livro A Caixa Preta de Darwin, apresenta exemplos, como o sistema imunológico, que, segundo ele, exigem uma causa inteligente por trás de sua existência. A precisão e a complexidade do DNA, com seu código intricado que rege a vida, apontam para a existência de um Criador, conforme ensina o Salmo 139:14, "Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável." O fine tuning do universo. O ajuste fino das constantes físicas do universo tem intrigado cientistas por décadas. Constantes como a gravidade, a carga do elétron e a velocidade da luz possuem valores específicos que permitem a existência de vida. A menor variação nesses parâmetros resultaria em um universo estéril. O físico Paul Davies descreveu essa precisão como evidência esmagadora de um planejamento cósmico. A Bíblia, em Romanos 1:20, já afirmava: "Porque desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente." A origem da vida, acaso ou propósito? A origem da vida continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Hipóteses como a abiogênese tentam explicar o surgimento da primeira célula viva a partir de compostos químicos simples. Entretanto, a complexidade do DNA e a precisão dos processos celulares desafiam as explicações naturalistas. O prêmio Nobel Francis Crick, co-descobridor da estrutura do DNA, admitiu: "A vida parece ser quase um milagre, tamanha a quantidade de condições necessárias para que ela existisse." Para o cristão, essa complexidade é a assinatura inconfundível do Criador. O cérebro humano e a consciência. A ciência ainda não conseguiu explicar satisfatoriamente a origem da consciência. O cérebro humano, com seus trilhões de conexões neurais, funciona como um processador incrível, mas a experiência subjetiva da consciência permanece um mistério. O Salmo 139:6 diz: "Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance." A mente humana, criada à imagem de Deus, reflete sua complexidade e criatividade. O papel das Escrituras na busca pelo conhecimento. O cristianismo sempre incentivou o desenvolvimento do conhecimento. Durante a Idade Média, foram monges cristãos que preservaram e traduziram obras clássicas de filósofos gregos. As primeiras universidades europeias, como Oxford e Cambridge, surgiram em contextos cristãos. O versículo de Provérbios 1:7 ensina: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria."
Ciência e milagres, um impasse aparente? Milagres, por definição, são intervenções divinas que transcendem as leis naturais. O ceticismo moderno rejeita tais eventos por não se encaixarem em modelos científicos. No entanto, a ausência de explicação não significa inexistência. O físico John Polkinghorne, também teólogo, destacou: a ciência estuda o habitual, o milagre é o incomum, mas não o impossível para Deus. A cosmologia bíblica e descobertas científicas. A Bíblia, escrita há milênios, contém afirmações que a ciência só veio a confirmar posteriormente. Em Jó 26:7, por exemplo, lemos: Ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Essa declaração, feita muito antes das descobertas astronômicas, descreve com precisão o posicionamento da Terra no espaço. O sentido de propósito e o vazio existencial. A ciência explica os mecanismos do universo, mas não responde às perguntas fundamentais sobre propósito, moralidade e eternidade. O filósofo e teólogo C.S. Lewis observou: se encontro em mim mesmo um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. O ser humano anseia por significado, algo que a Bíblia oferece de maneira clara. A ética cristã e os avanços tecnológicos. Avanços como a inteligência artificial, a biotecnologia e a manipulação genética levantam dilemas éticos complexos. A ética cristã, baseada na dignidade humana, orienta o uso responsável do conhecimento. O Salmo 8:4-6 destaca o valor que Deus atribuiu ao ser humano: que é o homem para que te lembres dele? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Os cientistas cristãos do século XXI. Embora a narrativa midiática frequentemente apresente a ciência e a fé como incompatíveis, há inúmeros cientistas contemporâneos que professam sua fé cristã. Francis Collins, diretor do projeto Genoma Humano, declarou: a ciência é a maneira de entender como Deus criou o mundo. O conhecimento como serviço a Deus. O cristão é chamado a usar o conhecimento para glorificar a Deus e servir ao próximo. O apóstolo Paulo, em Colossenses 13:23, ensina: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. A ciência, quando exercida com humildade, é um instrumento de cuidado e desenvolvimento humano. O futuro da ciência e o papel da fé. A busca pelo conhecimento continuará, mas questões fundamentais sobre origem, propósito e destino permanecerão. O cristianismo oferece respostas que complementam, e não contradizem, as descobertas científicas. Afinal, ciência e fé, ambas, buscam compreender a verdade, uma verdade que, para o cristão, tem sua fonte última em Deus. Conclusão: a ciência revela a ordem do universo, a Bíblia, o criador dessa ordem. Comente: você acredita que fé e ciência se complementam? Inscreva-se no canal Modo Eterno e explore esse tema fascinante.